Salve nação, saudações rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Fabrício Bruno quase no Cruzeiro, Flamengo aceita a oferta, mas discute a forma de pagamento. Temos aqui este corte do ESPN FC com Zinho, Pascoal, Gian Oddi e também a Daniela Boaventura. Galera, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vai ter muito boto aqui nessa live, hein? Nesse vídeo, né? Vamos lá pro vídeo, simbora. Apresentou. Já se apresentou? Se apresentou, se vai para os Estados Unidos, se não vai para os Estados Unidos. A questão é se viaja. Mas a viagem é amanhã, né? Eu acho que é sexta-feirazinho a viagem. Mas ele pode viajar, porque o Cruzeiro também está lá. Ele, de repente, se ele for vendido para o Cruzeiro, ele já se apresenta lá. Não, peraí, calma, não embola as coisas, não. O fato até aqui é o Fabrício se representou. Ele vai ter que viajar com o Flamengo. Vai viajar com o Flamengo, se não for... Aí é o seguinte, o Flamengo paga a passagem de ida, o Cruzeiro paga a passagem de volta. Aí, Jean Oddi, tudo se resolve no futebol, Jean Oddi. Boa noite tudo pra bem? você. Boa noite, Dani, Pascoalzinho. Pois é, eu acho que assim, a gente fica sempre nesse período do ano, não tem jeito, né? A gente fica na expectativa de começar um programa com o anúncio de contratações, né? Com a confirmação, com a formalização dos negócios. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Muitas vezes é no final da janela que as coisas acabam acontecendo de fato, porque todo mundo joga e puxa o mais que pode. Puxa para um lado e outro estica para o outro. E aí tem uma hora que alguém larga, né? Que alguém fala, não, tá bom. Melhor vender por isso do que não vender, ou melhor comprar por isso do que não comprar. O fato é que acho que assim, a gente tem várias informações e vários jogadores envolvidos nessas notícias de transação que tem se repetido, né? Então são esses mesmos jogadores já há umas boas semanas, né? Fabrício Bruno, Andreas Pereira, Rony, Zé Rafael, sempre mais ou menos com os mesmos destinos. Então, assim, são coisas que acho que algumas devem acontecer de fato, né? Ainda que, como eu falei, todo mundo que vende jogador, que compra jogador, tenta fazer o melhor negócio até o último momento. É negociação que vocês querem falar? É de contratação que vocês querem saber? O Boto deu a segunda entrevista dele hoje ótimo, pelo Flamengo. Eu tô adorando. Mas a primeira ele abriu mais o jogo. Nessa, o Boto já malandramente deu uma segurada. Vamos ouvir um trechinho da entrevista para a gente começar o assunto. Que é, todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre dois campeões na Europa. Fala-se muito disto, dois campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. No começo da entrevista, logo na primeira pergunta, ele fala assim, não adianta vocês me perguntarem, porque eu não vou responder sobre contratações em nomes, né? E aí vai todo mundo ali tentando uma informação aqui, outra ali. Tem uma parte da declaração dele que me agrada, Jean. Só uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, o Pascoal falou isso aqui fora do ar e eu guardei para lembrar de falar no ar. Não é a gente, não é a imprensa. Ele está falando de 40 milhões de torcedores que estão esperando contratações. Então, existe ali uma pressão em cima do Flamengo que é feita pela própria torcida. Mas eu gosto da ideia de você não fazer contratações absurdas, pensando só em mostrar em janeiro e que depois você não vai usar no time ou que vão acabar tendo mais dívida ao longo da temporada do que utilização, porque tem um que vai voltar, porque tem outro que volta para ponta esquerda. Então, assim, como é que você vê essa declaração? E a gente já falou aqui, alguns reforços precisam chegar. Sim.
Então, Dani, eu sou suspeito até porque ontem eu falei aqui nesse mesmo lugar, eu sei que o Pascoal discorda de mim, pode discordar à vontade, mas assim, eu falei aqui que o Flamengo, de fato, tem que olhar para o seu elenco, tem que olhar para as necessidades, para as carências e para o tamanho do jogador que ele precisa trazer. O tamanho do jogador que ele precisa trazer, acho que tem que ser definido pelas necessidades. Sim. E não para agradar torcida e imprensa. Eu falei essa frase aqui ontem e acho que ele repete a frase hoje falando de imprensa e de torcida. Eu acho que ele tem toda a razão do mundo. Assim, a torcida do Flamengo se acostumou com as contratações de grandes estrelas, de jogadores renomados o tempo todo, mas a verdade é que até por ter se acostumado com isso, você olha para o elenco do Flamengo e não diz que o Flamengo precisa de uma grande estrela como centroavante. Não precisa de uma grande estrela. Uma grande estrela talvez acabe criando mais problemas do que soluções a partir do momento que você tem talvez a maior estrela nessa posição no futebol brasileiro hoje, que é o Pedro. Então você precisa de outro tipo de jogador para essa posição. Estou citando o exemplo do centroavante porque foi bastante discutido ontem. A carência, a necessidade da contratação do zagueiro, essa eu acho que é maior, sobretudo se o Fabrício Bruno for embora. Aí você precisa de um cara grande, porque zagueiros você tem uma troca constante. Mas eu acho que assim, do ponto de vista do profissionalismo, do início do trabalho dessa gestão, eu acho assim, ela é muito menos festiva, é muito menos oba-oba, é uma coisa mais profissional, sabe? E acho que a figura do Boto, para mim, tem deixado isso muito claro. É óbvio que o futebol brasileiro tem tantas particularidades e idiosincrasias que você pode, num determinado momento, ver a coisa ruir, não dar certo. A gente nunca sabe, né, se os trabalhos vão dar certo. A gente já viu muito trabalho bom, com lógica profissional, dar errado no futebol brasileiro e vice-versa. O próprio Flamengo é exemplo disso, né? Lá atrás, quando ganhou títulos que foram títulos quase que por acaso, né? Porque vamos pagar a dívida com o Adriano, vem aqui, joga e não sei, e acaba sendo campeão, e o técnico escolhido de uma maneira meio... Então, assim, eu acho que é importante, pelo menos nesse início de trabalho dessa nova gestão e, sobretudo, nas falas do Boto, perceber que existe uma lógica a ser seguida, o que vai basear a contratação não é o nome do jogador, não é a pressão da torcida, não é a pressão da imprensa, o que vai basear, o que vai determinar quem vai ser ou não contratado é a necessidade do Flamengo. E, de fato, eu acho, como disse o Boto, assim, ele falou da questão financeira, não é uma questão, né, preocupante, mas também não tem dinheiro sobrando para você sair torrando, e o Flamengo não tem grandes necessidades. Pode vir a ter, sobretudo, se o Fabrício Bruno for de fato negociado. O Zinho tem falado com algumas pessoas, né, Zinho? Eu acho que, assim, não estou julgando o profissionalismo aqui, porque isso eu acho muito profundo, mas existe uma mudança de postura e uma mudança de olhar para o gasto com o futebol. É uma austeridade que é pregada por essa diretoria nos termos do olhar crítico e de um especialista que foi trazido, que é o Boto. Está na mão dele, foi ele que indicou o Juninho, o Felipe vai lá, conversa com o atacante no sentido de trazê-lo. Você acha que está correta essa postura, Zinho, essa declaração que o Boto traz hoje? E mais do que isso, assim, você gosta deste novo modelo para o Flamengo? Assim, Dani, eu acho que assim, ele concordo com ele nesse sentido de pés no chão, de você não gastar por gastar, você ir buscar um grande nome, para quê? Por quê? Tem que ter a necessidade. Então, acho que ele está certo. O Flamengo tem um elenco muito bom. O problema é só o seguinte, tem alguns jogadores que estão voltando de contusão. Assim, o principal, porque acho que o Cebolinha volta antes aí, vai conseguir jogar ainda nesse semestre. A grande dúvida é o Pedro. Então você já perdeu o Gabigol. E não ter o Pedro, no mínimo até maio, você vai ter que jogar com um jogador improvisado, mesmo que contrate o Juninho e tal, porque não acredito que vai começar de titular o Carlinhos, pela pressão que tem em cima do jogador. E o Juninho, se for contratado, vai chegar e buscar o seu espaço. Então, eu acho que o Boto ele está trabalhando muito com o Felipe Luiz, no sentido assim, o Pedro volta,
nós vamos ter ele para o Super Mundial, para o restante do Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, não vai ter para a final da Supercopa, né? Isso aí, e nenhum jogador contratado também ficaria difícil, porque é no dia 2 de fevereiro. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que vocês estão até elogiando esse profissionalismo, acho muito legal, essa coisa de uma responsabilidade, mesmo um clube que tem uma arrecadação enorme, e o Flamengo vai continuar tendo no ano, só com o Super Mundial, Pascoal, 50 milhões de dólares de euros que vai ganhar? Para entrar em campo na primeira rodada, né? São 30 milhões de dólares. Então, assim, vai ter arrecadação, o Flamengo se não for o que mais arrecada, está no top 2, mas acho que é o que mais arrecada. Vai ter dinheiro em caixa. Eu acho que já tem dinheiro em caixa. O clube não está devedor. E, mesmo não sendo fã da diretoria anterior, ele acaba fazendo um elogio à direção anterior. Porque se o elenco não precisa de contratação, se o elenco já tem um elenco extraordinário, é pontual, é porque a diretoria passada deixou um elenco maravilhoso, contratou bem, contratou certo. Então a gente também tem que fazer justiça, né? Se o cara chega com os pés no chão, que não precisa contratação, mesmo perdendo jogadores como o Davi Luiz e o Gabigol, é porque foi feito um bom trabalho para montar um elenco. Então, acho que assim, está certo. Reconhece que esse elenco foi bem montado, é reconhecido por todos nós que é o melhor elenco sul-americano, no mínimo. Então, não tem esse desespero. É ver os jogadores que tem que se recuperar, como eles voltam. Se voltar bem, aí que não precisa mesmo. Não vai precisar. Agora, se vender o Fabrício Bruno, vou de novo bater nessa tecla. Tem que contratar. Eu estou com o Jean Oddi, a gente falou ontem. Não adianta ir para um campeonato com 2 zagueiros titulares e um garoto na reserva, muito pouco, mesmo para o primeiro semestre. Eu tô com o Tetra. Eu já acho que tem que contratar independentemente da saída do Fabrício, porque... então são 2 zagueiros para a senhora. Não. Também acho, galera, 2 zagueiros. Precisa. Um zagueiro. Teria que Fabrício contratar sair, são zagueiro. 2. Não sei, Pascoal, porque eu acho que o Pablo é uma incógnita. Na passagem que ele teve anteriormente, ele não teve uma boa atuação. Então não dá pra contar. Tá prevista pra quando, mas Dani? pra já quem? tá treinando. Do Pablo. Já tá treinando. Ele Então, estava emprestado ao Botafogo, já tá treinando. O que eu acho Só isso. que ele tá nesse time aqui, que vai ficar no Rio de Janeiro pra disputa do Carioca. Ele não tá viajando pra pré-temporada. Mas eu acho que dá pra você... Dá tempo de você ter uma noção de que Pablo você tem de volta do ponto de vista físico. Porque assim, ninguém discute a qualidade do Pablo. Agora, faz tempo que o Pablo não é o Pablo. Então eu acho que ele precisa jogar, ter os minutos em campo, ainda que no Campeonato Carioca, porque a partir dali você consegue, e você, quando eu digo você, assim, menos a gente assistindo os jogos desse Campeonato Carioca no começo, que são, né, jogos que realmente do nível baixo, e mais quem está acompanhando no dia a dia. Agora, para mim não tem dúvida que se o Fabrício Bruno sai, aí realmente... Eu confesso a você, assim, eu até discuto sim, eu não acho que o Pablo, em boa forma, está à altura do Fabrício, em boa forma. Acho que já existe uma discrepância muito grande... Um desnivelamento entre os dois. De nível técnico ali. Então, por isso que eu acho que já teria que ter um zagueiro de qualquer maneira. Porque o Cleiton é um menino muito jovem. Então, beleza você integrar, beleza você confiar, mas tem que ir com calma. Então, já acho que teria que ter mais um zagueiro de qualquer maneira. Nessa fala do Boto, ele me surpreendeu em 2 situações, né? Primeira situação, que ele não vai fazer contratação para alegrar a torcida. Gente, ô Boto, vou falar um negocinho para você. Tem 40 milhões atrás de você. Então, 40 milhões de torcedores atrás do incomparável. Se você não perceber logo disso, você não vai tomar quentão, hein? Você precisa perceber que tem 40 milhões de pessoas atrás de você e que esses caras vão te cobrar no Maracanã, lá, 75 mil, 80 mil. Esse tipo de coisa vai acontecer. Alguém precisa explicar para ele isso. Alguém precisa explicar para ele isso, que ele tem a torcida do Flamengo não é coisa para principiante. A torcida do Flamengo não é para quem não conhece. Então,
Calma, Pascoal, deixa o homem trabalhar. Chegou agora, calma, calma. Precisa perceber logo isso. Tem que dar satisfação para a torcida, sim. Segundo ponto. Me surpreendeu dizer que o time está com problema de fluxo de caixa. O clube de regatas do Flamengo, que arrecadou 1,2 bilhão no ano passado, está com problema de fluxo de caixa? Tem isso? Ou é uma espetada na gestão passada? É espetar a gestão passada ou está com dificuldade? A gente precisa saber ao certo. A gente tem que ter uma coisa mais clara, né? O torcedor do Flamengo tem que ter informação mais clara. O BAP falou sobre isso recentemente, né? Não existe uma dívida, o Zinho já colocou aqui, e de fato o Flamengo não é um clube endividado. O Flamengo gastou um monte de dinheiro para comprar o terreno lá e tal, aquelas coisas todas. Que tô aqui conjecturando, porque eu não tenho acesso às contas do Flamengo, tá? Eu fico com as declarações que são trazidas para a gente. Talvez eles tivessem a expectativa de um caixa mais alto, só que houve o pagamento de um terreno para a construção do estádio, que foi um dinheiro muito alto. Então, talvez não esteja em acordo com o que eles esperavam encontrar. Mas o Flamengo está longe de ser um clube endividado. Mas acho que assim, só para não parecer que eles estão falando do nada, a gente viu matérias de gente que entende muito do assunto, o César Grafietti, o Rodrigo Capello, enfim, mostrando que é isso, que não tá, que a situação não é que está sobrando dinheiro para contratar qualquer jogador para sair seguindo naquela linha de contratações que o Flamengo fazia. Eu acho que se houvesse a necessidade, era uma outra coisa. Aí é o que o Zinho falou, o elenco é muito bom, os jogadores estão ali, você não tem a necessidade, então por que você vai sair torrando? Aí eu discordo de você, Pascoal, a coisa de dar satisfação à torcida, eu acho que é necessário, com entrevistas, falando, explicando, por que eu não vou contratar o Ibrahimovic? Eu estou pegando o exemplo que você citou ontem, de brincadeira. Porque o Ibrahimovic parou, assim não fica... não sobra para nenhum outro. Não sobra para ninguém, exato. Vamos usar o Zico? Pode usar o Zico. É que o Zico que eu estou falando do centroavante. Porque eu tenho Pedro, porque a gente entende que precisa de um centroavante hoje para ser um reserva, um cara que vai entrar eventualmente, que não vai precisar... ter o mesmo nível do Pedro, até porque muitas vezes você cria problema. Essa poderia ser uma explicação. A explicação financeira me parece que não é falsa, quer dizer, ela vai ao encontro de matérias de gente competente que analisa balanço e que diz que de fato é isso, não é que está sobrando dinheiro também para você sair torrando. E eu acho que a satisfação para a torcida ela tem que ser muito mais no aspecto da comunicação do que nas contratações, porque se dirigentes de futebol no Brasil for se basear em desejo de torcida para contratar e mandar embora, cara, não, assim, contrata manda um time embora o elenco a cada jogo. Isso, a cada mês você manda embora todo mundo, traz o outro. No caso, a declaração dele é diferente disso. Ele disse que não vai contratar para agradar a imprensa e não vai contratar para agradar a torcida. Não é assim. Por que não? Porque no Flamengo não é assim. Porque é o que o Zinho colocou. Já existe um elenco competitivo ali, sim, que é um mas a torcida do Flamengo não se contenta com o bom e barato. Mas tem outra coisa, eu não se tô responder vendo... em campo? Não contenta. A torcida do Flamengo não se contenta. Vai contratar um volante. Vai contratar um volante... Vou dizer assim. Mas aí é um perfil diferente que está sendo buscado, porque já existe a expectativa da saída. Aí já tem uma outra alegação. Volante, precisa contratar um zagueiro. Precisa contratar um zagueiro graúdo. Caraca, que o Pascoal bebeu hoje, velho? Não deixa a Dani falar. Calma, Pascoal. Não adianta contratar zagueiro, um zagueiro tem que contratar graúdo, um volante tem que contratar um graúdo, um centroavante tem que contratar um valente. Não adianta pro Flamengo você contratar jogador mais ou menos. Ficou nervoso. O Flamengo já passou do tempo de ter jogador mais ou menos. Já passou. Mas tem jogador mais ou menos? Não tem jogador. Já passou. Não tem todos, não. Tem um ou outro mais ou menos. Como em qualquer elenco. Mas, ou outro tem mais ou menos. Mas o Flamengo passou do tempo de ter jogador mais ou menos. Vocês vão me desculpar. Eu não consigo ver o Flamengo... Primeiro, eu não acho que o Flamengo está duro. Não está. Eu não acho que o Flamengo está duro. Não acho. Não acho que o Flamengo está duro. Tenho dificuldade para entender isso. Muita dificuldade para entender isso.
Segunda Mas dificuldade... o cara chegou agora, Pascoal. Ele chegou agora. Ele está conhecendo o futebol brasileiro, está conhecendo o Flamengo. Parabéns, foi o risco, né, que o BAP tem de trazer um cara que ainda está conhecendo. Ele está olhando para o elenco. Uma coisa é de longe, outra coisa ele está ali no dia a dia. É a experiência do cheiro da grama. Você trabalhou como gerente de futebol, como diretor de futebol. Você sabe o que eu estou falando. Uma coisa é a gente estar ali no vestiário, no campo, nos treinamentos, conhecendo, vendo a atmosfera, vendo tudo que tem. Ele conheceu a estrutura que o Flamengo tem. Ele olhou e deve ter visto vídeos e mais vídeos de todos os jogadores do elenco. Não tem uma loucura de ficar gastando dinheiro agora. Ele tem que ver. Bom, vamos ver. Fabrício Bruno, essa notícia, esse corre-corre, foi agora, nesse mês. Não tinha esse interesse do Cruzeiro na virada do ano, já fez proposta, não. Então, quando ele chegou, tinha esses zagueiros. Teve a saída do Davi Luiz, né, que ele explicou, né, a coisa dos ciclos e tudo, de baixar um pouco a folha, porque com a saída do Gabigol e do Davi Luiz, sobrou uma graninha boa. 3 e agora mil. vai observar o que ele tem no elenco, que é um elenco espetacular. O elenco do Flamengo, que tem aí, sem nenhuma contratação, é favorito para ganhar título. Ou não é? Não, é incomparável. Para brigar contra qualquer elenco aí do futebol brasileiro. Você até fala que é o incomparável. Por ser incomparável, é que eu não acho que possa ser jogador meia colher. Inteirinho é o melhor. Mas é que... Inteirinho é o melhor. Mas não longe. está muito na frente. Elencos melhoraram. Ele vai observar isso. Ele tem agora esse início do Campeonato Carioca, tem a final contra o Botafogo, né? Para ir observando, ver o que ele vai ter de necessidade e mapeando. Só me permita uma ponderação, desculpa, gente, me permita uma ponderação. Claro. A Daniela trouxe aqui o seguinte, um zagueiro já era necessário porque o Davi saiu. Minha opinião. Né? Não, na sua opinião. Eu quero aproveitar a sua opinião e dizer que essa também é a minha opinião. Precisa de um zagueiro. Saindo o Fabrício Bruno, e me parece, assim, com todo o respeito às pessoas envolvidas no negócio, me parece que o Fabrício Bruno vai sair. Sim. Né? O fato é, ele pode sair daqui uma semana ou pode sair daqui um amanhã. dia. Porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Então a gente não sabe se ele sai amanhã, se ele sai daqui uma semana. Mas a possibilidade dele sair é muito grande. Perfeito? Então precisa, primeiro, vamos começar pela zaga. Precisamos, talvez, de um jogador que tenha qualidade e pouca idade para ser o número 4 de zagueiro. E precisa ser. E o terceiro zagueiro tem que ser um gigante. Um zagueiro experiente precisa. O número 4 entre os zagueiros pode ser um que vá aparecer para o futebol. Fala aí no futebol brasileiro quem tem 3 zagueiros do mesmo nível. Não vai falar dos garotos, não. Tá. Você está falando de nome. Ninguém tem. Porque aí você vai no Palmeiras, tem 2 moleques que são maravilhosos. Sim. E daqui a pouco podem ser titular. Eu estou falando assim, graúdo. Graúdo, que você olha é a mesma coisa. Não, você quer que o reserva esteja no nível dos dois? Hoje o Flamengo é o único, né? Com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira é muito pareio, cara. Os 3 são muito bons, né? Os titulares, é isso? Não, foi o que ele falou. Foi o que o Pascoal falou. O Flamengo hoje tem que ter um Flamengo hoje graúdo tem. Então, o Flamengo tem nível. 3. Mas essa é a questão. O Flamengo tem 3 do mesmo nível, Mas aí nós estamos contando que vai sair o Fabrício Bruno. Então precisa de um outro do mesmo nível. Palmas A pra gente mim. está cobrando o Flamengo, fazendo uma cobrança, uma pressão, para que o Flamengo reponha um jogador que nem saiu até agora. Porque a gente começou o debate falando do meu posicionamento. Assim, o Davi Luiz já saiu e, para mim, o Flamengo precisa de mais um zagueiro para o elenco. Além do Fabrício e do Cleiton como reservas e os 2 Léos como titulares. Essa é a minha visão. Se o Fabrício sair, tem que ter um zagueiro experiente nesse elenco para ser o primeiro reserva. Esse é meu ponto. Para mim, não tem discussão que se o Fabrício sair, você precisa trazer um zagueiro grande. Aí, Jean. Muito obrigado, Jean. Não, mas muito assim, obrigado. O meu ponto pode concordar, não tem problema não. Pode concordar, gente. O meu ponto hoje é o Fabrício... Obrigado. Não, mas isso eu falei ontem ainda até. Está. O Fabrício ainda está, o Fabrício não saiu. Eu não acho que seja necessário, eu não sei a qualidade do garoto exatamente. O Cleiton é bom zagueiro, mas é um menino.
É o que joga na base? Porque eu vi Muito poucos bom. jogos dele. Então, assim, não Na tem... base é muito bom. Então, mas... Não, no profissional também, às vezes que ele diferente. precisou entrar, assim, Não, mas ele já está ele é um muito tempo jogador no que profissional. segura. Ele tem É que jogado, ele já jogou. Ele é bom mas, jogador, ele foi destaque, ele foi de seleção de base. Exato. Né? Tem um futuro pela frente. Mas o ano passado tinha Davi Luiz, tinha Fabrício Léo Bruno, Pereira, Léo Pereira, Léo Ortiz e tinha o Fabrício Bruno. Exato. Então, é difícil para ele conseguir jogar. Foi difícil, mas ele é bom jogador. Jogou pouco, então, mas é isso que eu tô falando. E tudo bem, a gente... É óbvio que, por melhor que seja o garoto, então a gente fala do... O Zinho citou o Vitor Reis do Palmeiras. É óbvio que depois de jogar... É acima da curva, né? Esse é muito acima. Esse é muito acima da média. Agora, você também só tem certeza que ele é acima da média no momento que ele joga várias vezes com os profissionais e percebe que o cara mantém o nível de uma dupla de zaga, que era uma dupla de zaga muito forte. Mas o meu ponto é, hoje, então por isso que eu discordo de cobranças intensas para a contratação, porque se hoje você pegar, sei lá, os 5 principais elencos do futebol brasileiro, e aí montar uma telinha aqui, e a gente colocar aquelas telinhas com os 11 titulares, e entre parênteses, o reserva de cada titular, não vai ter comparação o nível de elenco que o Flamengo tem nestes 22 em relação aos outros. E aí, assim, inclusive em relação ao Pablo, porque também tem uma mania aqui no futebol brasileiro que é olhar para certos jogadores e descartá-los porque eles tiveram uma temporada ruim, seja tecnicamente ou seja do ponto de vista físico. Ele se machucou, o Pablo ficou quase o ano inteiro parado. Então, por isso que eu digo. Não dá pra gente falar da temporada passada dele, né? No Botafogo. No Botafogo. E é por isso que eu digo. Eu acho que assim, o Pablo é um jogador que, treinando agora, no dia 8 de janeiro, ele tem uma pré-temporada, ele tem um campeonato para basicamente entrar em forma, para fazer jogo atrás de jogo, para ganhar minuto, para ficar bem, E esse jogador bem fisicamente, se não tiver nenhum novo problema físico, porque a gente sabe que o jogador que fica um ano parado muitas vezes volta e começa a ter lesão muscular atrás de lesão muscular, mas esse é um cara que se a gente põe na lista dos 22 ali e você bate o olho como reserva do Flamengo, você fala, cara, esse jogador é bom, esse jogador tem qualidade, então assim... Também o descarte de certos jogadores porque não atuaram, porque estavam machucados ou porque não atuaram porque era a escolha do técnico, a partir do momento que você recomeça um trabalho, acho que todos esses caras têm que ser considerados. E o Flamengo tem muito jogador nessa situação. Tem muito jogador que jogou menos do que deveria ter jogado, sobretudo por problemas físicos, né? Sim, e acho que também é um acerto da diretoria chegar fazendo esta outra troca, porque, olha, era muito problema de... Ok, foram muitas lesões que não tem nada a ver com preparação. Sim, foram lesões musculares na maior parte do tempo, então é difícil você julgar qualquer departamento médico. Eu concordo com você, eu só faço uma ponderação, que é o risco. Um time que está com a Supercopa no começo do ano, que vai disputar todas as competições possíveis, né? Carioca, ok, vou colocar, mas Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Supermundial, e a janela do meio do ano não abre antes do Supermundial, na minha visão, esse time não pode correr o risco de contar com um zagueiro experiente que precisa se recuperar e com um menino que tem o direito de ser irregular como reservas. A dupla de zaga é indiscutível. Gosto muito dos dois e se o Fabrício sair, fará muita falta. Mas saindo o Fabrício, eu acho que esse risco é muito alto quando você não repõe, pelo menos a altura difícil, mas quando você não repõe com a mesma intenção, no mesmo nível. O Pablo hoje é uma incógnita, talvez mais do que o Cleiton. Tá, só para deixar claro, eu não estou de maneira alguma dizendo que se o Fabrício sair, o Pablo tem que ser o substituto. Sim. O que eu não acho que seja necessário é, no caso da permanência do Fabrício, você ter um outro grande zagueiro. Porque você tem o Pablo e você tem um garoto. Sim. Então você tem 5 zagueiros, sendo que 4 são de grande qualidade técnica. E vamos lembrar, Dani, você falou, como disse o Zinho, a Supercopa, esquece, porque a Supercopa está aqui, é daqui a um mês. Então, mesmo que contrate agora até, né, não é que você vai resolver... Menos de um mês, né? 20 dias. A Supercopa era daqui 20 dias. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Menos de um mês. Menos de um mês. O Campeonato Brasileiro começa no dia Belém, 29 de março. Bonzinho para jogar. Finalzinho de março. Então, assim, na verdade, a temporada começa em abril, né? Então, é bom lembrar, a gente tem 3 meses para a temporada
de fato começar no futebol Então brasileiro. dá para ter calma para essas contratações. Eu esse acho é o que ponto. sim. E a gente vai ter uma janela a mais também, né? Em junho, por causa do Super Mundial. A janela vai abrir antes do Super Mundial? Vai abrir, Então peço perdão. Para mim, ela ia abrir normalmente no meio do ano e o Super Mundial já teria vai ter uma janela mais curta. começado. E aí, obviamente, que eu não tinha visto todos vão ser beneficiados por Não, essa menos mal. janela. E o Flamengo, de qualquer cara do maneira, Pascoal. seria porque vai jogar os... Te convenceu, Pascoal, agora que vai abrir a janela antes do Super Mundial? Obrigado. Não convenci. Eu não convenci, mas eu vou falar muito obrigado do mesmo jeito. Pode E o ficar vermelho, volante? Pascoal. Não, mentira. Pode concordar, Pascoal. Ó, outro dia a gente fala desse volante, porque o volante ainda tem o Eric nós Pulgar. falamos na zaga, nós falamos só do centroavante e não falamos de volante. Até agora não falamos de centroavante nem de volante. Quer falar de atacante? Quer falar de atacante? Pode falar. Eu vou falar de atacante, mas é de atacante no Botafogo. Ah, Porque tem o não. Ah, não. Que isso. Que mané atacante no Botafogo. Isso aqui é Flamengo. Botafogo, eu quero pegar eles dia 2 de fevereiro na decisão, né, da Supercopa do Brasil. É isso aí. E aí, galera, gostaram do vídeo? Ó, não esqueça, hein? Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você é rubro-negro. Seja bem-vindo. Ative o sininho para não perder nada. Cara, é o seguinte, hein? Eles falaram aqui... Se o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, se precisa de reposição, lógico. Com a saída do Davi Luiz, precisa. Eu acho que precisa de um zagueiro bom, experiente. Se o Fabrício Bruno sair, e eu acho que vai sair, né? Porque já está quase tudo certo, está bem encaminhado já. O Flamengo precisa contratar 2 zagueiros. É, cara, é isso aí. Vai entrar grana, tem que sair grana também, né? Pois é, o Davi Luiz... Ele saiu porque o contrato dele venceu no fim do ano, né? Saiu de graça. Até agora nenhum time contratou ele. Pelo menos até este momento não vi ninguém anunciando ele. E o Fabrício Bruno, pelo jeito, não quer ficar no Flamengo, porque ele não vê ele como titular. Será que ele não tem mais confiança no taco dele, cara? Porque, veja bem, ele era titular junto com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno era titular junto com o Léo Pereira, perdão. Com a chegada do Léo Ortiz, ele perdeu a vaga de titular. Será que ele não tem autoconfiança? Não, eu vou ficar no Flamengo e eu vou brigar para ser titular. Eu era titular, por que eu não posso voltar a ser titular? Parece que ele perdeu essa confiança, né? E ele quer jogar no Cruzeiro, porque lá ele terá mais chances de ser titular. Sendo que no Flamengo, cara, o cara vai... disputar Libertadores, vai disputar Mundial de Clubes e no Cruzeiro não. Pois é, né? Tem pessoas que pensam diferente. Deve ser o salário, cara, porque não tem lógica isso, né? Ele deve estar indo para o Cruzeiro para ganhar muito mais, né? Porque senão não haveria lógica, não haveria motivos para ele querer sair do Flamengo para jogar no Cruzeiro, né? A não ser salário alto. Bem, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. E eu volto mais tarde ainda. Hoje ainda. Fui!